De Deus e por sugestão do presbítero Gabriel, nós faremos a exposição das 7 igrejas do Apocalipse, que está lá no início do livro. Por isso eu convido você a abrir a palavra de Deus no último livro das Escrituras Sagradas, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 2. E nós faremos a leitura do verso 1 até o verso número 7. O livro do Apocalipse é a revelação acerca da igreja do Senhor. Esse livro ele está dividido em 7 sessões paralelas, onde a mesma história é repetida com figuras, com símbolos diferentes, onde mostra a história da igreja com a vinda de Cristo e a vitória do povo de Deus, não obstante a perseguição que teremos. E a primeira sessão desses paralelos, desses 7 paralelos, começa então com a mensagem de Cristo aos candeeiros e às estrelas, os pastores e as igrejas. Portanto, nós temos aqui então 7 igrejas que receberão de Cristo uma carta, onde obviamente ele está tratando de um problema ali, local, mas que também serve para a nossa meditação e a nossa compreensão do que vem a ser a igreja de Cristo sobre essa terra, sobretudo a maneira como Deus deseja que a sua igreja seja a partir da presença de seu Filho aqui nessa terra. Então, Apocalipse capítulo 2, o verso 1 ao verso 7 diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. E essa expressão anjo obviamente se refere à estrela ou ao pastor da igreja. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, Apocalipse foi, como eu mencionei, o último livro escrito pelo apóstolo João. Isso deve ter acontecido ali nos anos 90 do primeiro século. E nesse sentido, também nós temos a informação de que João ele está em Pátimos, era uma ilha que ficava próximo onde situavam-se as 7 igrejas, ali na região da Ásia Menor e da Ásia, também chamado de Capadócia. E nesse sentido, nós encontramos então a carta de Cristo a estas igrejas. João, portanto, está escrevendo, ele está naquela ilha, ele está ali confinado, já muito idoso. Aqui trata-se do evangelista João, do discípulo de Cristo. Ele possivelmente passou um tempo pastoreando também a igreja de Éfeso, e aí então ele é perseguido pelo Império Romano e é colocado naquela ilha. Então ele tem uma visão de Cristo, ele vê a Cristo novamente, ele que andara com o Senhor, que estivera com ele aqui durante o ministério terreno de Cristo, ele novamente vê a Cristo, mas aí então, como ele mesmo tenta descrever a aparência do Cristo glorificado, o enche de terror e temor. É, portanto, necessário que Cristo venha e o acalme para que ele possa cumprir o seu papel. E as cartas que nós encontramos aqui são dirigidas à igreja de Éfeso, também à igreja de Esmirna, à igreja de Pérgamo, como nós podemos seguir aqui nas Escrituras Sagradas, a igreja de Tiatira, depois a igreja de Sardes, a igreja na Filadélfia e, por fim,
a igreja de Laodiceia. Essas igrejas, elas ficavam, como eu disse, perto do Mar Egeu, ali no sudoeste da Ásia Menor, e elas então formavam ali uma certa confederação, podemos dizer assim, de igrejas, ou igrejas que estavam ali, e portanto essa carta ela é direcionada para essa região, onde obviamente houve uma troca destas cartas. A carta, por exemplo, de Éfeso depois é enviado para Laodiceia, de Laodiceia para Esmirna, e eles então liam essas cartas como a palavra de Cristo. E é importante nós entendermos também o que é essa cidade Éfeso e o que é esta igreja em Éfeso, para que entendamos o contexto daquilo que João nos traz. Então Éfeso, enquanto localidade e economia, Éfeso ficava ali no extremo sudoeste da Ásia Menor. Ele estava próximo ali do Mar Egeu. E, portanto, essa cidade possuía um porto que era o principal porto daquela região. Então Éfeso era uma cidade bastante famosa, porque não apenas possuía esse porto, mas por ela passavam as principais vias romanas, as estradas romanas daquela região da Ásia Menor. Então era muito fácil chegar àquela cidade. Você podia chegar por terra ou você podia chegar por barco. Isso fazia então com que o comércio naquela cidade fosse um comércio pujante. Portanto, Éfeso era uma cidade extremamente rica por conta da sua localização, e isso então favorecia o seu comércio. Mas Éfeso não era famosa, a cidade de Éfeso não era famosa por causa do seu comércio, nem mesmo por causa do seu porto, embora isso fosse extremamente importante. Mas Éfeso era famosa porque nela estava o templo da deusa Ártemis, como os gregos chamavam, ou o templo da deusa Diana, como os romanos chamavam. Esse templo era um templo magnífico, tanto que ele foi considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele era pujante nas suas centenas de colunas que o rodeavam, trazendo, portanto, uma imagem colossal daquela deusa, e isso fazia então com que as pessoas fossem para aquela cidade, mais ou menos como uma peregrinação para visitar aquele templo, e de alguma forma fazer oferendas àquela deusa. Por isso, ali no próprio templo existia um setor onde eles fabricavam pequenas imagens de Ártemis ou Diana, e também faziam pequenas réplicas do templo, e isso então era vendido. E havia então um grande comércio ali naquele templo. Aquele templo também ele existia e era famoso como o lugar de asilo, ou seja, as pessoas queriam se asilar ali, fugindo da polícia, fugindo dos soldados romanos. Eles entravam ali, e por ser um lugar extremamente sagrado, era então proibido que os soldados entrassem naquele lugar. Então havia pessoas que moravam ali durante muitos anos, refugiados naquele lugar. E portanto, por conta disso, aquele templo também, ele era um tipo de casa do tesouro. A grande riqueza da cidade estava ali, não só por conta do comércio, mas também por conta das pessoas que doavam o seu dinheiro para aquele templo e para aquela deusa. E aquele templo então empregava muitas pessoas, havia muitos funcionários que trabalhavam ali para a manutenção daquele templo. Portanto, essa cidade ela era conhecida como a sede, como um lugar de peregrinação, como o lugar da morada da deusa Diana. E isso era reconhecido por todo o Império Romano. Mas, meus irmãos, aprove a Deus, o Senhor da glória, por meio de seu Filho Jesus, nosso Senhor, plantar uma igreja ali naquela cidade. E na verdade Deus fez isto para a sua própria glória, e Deus fez isto em busca dos eleitos que Ele havia, obviamente, predestinado antes da fundação do mundo. E naquela cidade onde a religiosidade era extremamente marcada, onde ali havia o território da deusa Diana, onde toda a cidade estava, obviamente, voltada para essa deusa, o Senhor Deus
ele levanta ali um povo para si. E a forma como o Senhor Deus faz demonstra o milagre, porque tudo começa com o retorno de Paulo da cidade de Corinto para a cidade de Jerusalém na sua primeira viagem. E aí então, aliás, na sua segunda viagem. E na sua segunda viagem então, quando ele retorna ali para Jerusalém, ele está na companhia de um casal muito querido que é Áquila e Priscila. E quando eles estão retornando, ao chegarem em Éfeso, Paulo então diz para Áquila e Priscila: permaneçam aqui, fiquem aqui, eu seguirei e depois voltarei, naquilo que é conhecido como a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E aquele casal então permanece ali. E por providência do Senhor Deus, vai também para aquela cidade um homem culto, um homem muito inteligente, chamado Apolo. E Apolo era um homem que tinha interesse no Evangelho, portanto ele tinha interesse em conhecer a Cristo. Todavia ele desconhecia completamente, ele apenas ouvia falar acerca do Senhor, e ele ouvia falar também das pregações de João Batista. E ele se encontra então com Áquila e Priscila, e esse casal tão querido, tão amado, se dispõe a discipulá-lo. E ele então é discipulado por este casal. E ele experimenta a conversão. E agora ele começa a pregar com muita autoridade, a autoridade do Espírito de Cristo. Um homem inteligente, cuja pregação era fortíssima, era poderosa. Quando muitos judeus começam agora a se voltar para Cristo, a serem alcançados por Cristo, pela utilização desse servo de Deus para a pregação. E enquanto isso está acontecendo, Paulo retorna na sua terceira viagem e passa e permanece 3 anos em Éfeso. E durante esses 3 anos, o apóstolo Paulo, junto com esses irmãos, começa agora a discipular esse povo e começa também a preparar uma liderança, são os presbíteros daquela igreja. E é por isso então que nós percebemos que Éfeso é uma cidade onde o Evangelho realiza um grande poder. Lá no livro de Atos nos diz que os bruxos, os feiticeiros, os mágicos, que haviam entregue a sua vida a Cristo, eles levam seus livros mágicos e queimam em praça pública, num espetáculo da vitória de Cristo. É interessante porque Lucas ele tem ali o cuidado de dizer que o valor daqueles livros era um valor altíssimo. E agora bruxos, feiticeiros, xamãs, sacerdotes de Diana, agora são servos de Cristo, e eles estão publicamente professando a sua fé, professando que são do Senhor. É por isso que Éfeso se torna uma cidade tão forte com relação ao Evangelho. É por isso que Paulo, depois quando sai de lá, ele tem uma palavra com os presbíteros, ele tem uma despedida muito acalorada com os presbíteros daquela igreja. Nós vamos ler esse texto um pouco mais à frente, portanto fortalecendo aqueles irmãos. E Paulo então deixa Timóteo, o jovem pastor, naquela cidade, e quando Paulo está preso em Roma, então envia sua carta para Timóteo, que pastoreava a igreja de Éfeso. Portanto, era uma igreja pujante, e a marca desta igreja era a sua luta contra as heresias, era a sua luta contra os falsos apóstolos, falsos profetas, falsos líderes, a sua luta contra aqueles que eram pragmáticos e para obter resultados eles negociavam o Evangelho naquele espírito de que os fins justificam os meios. E Éfeso então se marcava dizendo: não, nós não vamos relativizar, nós não vamos negociar o Evangelho, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O nosso objetivo maior é a preservação da pureza do Evangelho, e a partir disto então, alcançar pessoas mais e mais para Cristo. Portanto, ela se tornou como uma marca naquele lugar, a marca da preservação do Evangelho. Por isso, quando nós agora vamos para João, na ilha de Pátimos, aquela igreja tinha cerca já de 40 anos de existência. Ali estava o que poderíamos dizer a sua segunda geração de crentes. E por isso essa carta ela precisa ser vista nesse contexto, no contexto da firmeza na doutrina, firmeza no Evangelho, mas também olhando para esta nova geração que começa a ter o seu amor esfriado
eles começam a esfriar no seu amor para com Cristo e na manifestação desse amor para com a igreja. Essa é a igreja de Éfeso. É esta igreja que recebe a primeira carta. E é por isso que nós entendemos o teor da carta de Cristo, advertindo aquela igreja e ao mesmo tempo reconhecendo o seu trabalho e o seu labor. Por isso, percebemos claramente que o Senhor menciona o fato de que aquela igreja era uma igreja firme na doutrina. Nos versos 2 e 3, encontramos a palavra de Cristo quando diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. Que coisa linda! Eles colocavam à prova. Não adiantava chegar lá com uma pregação bonitinha, com uma mensagem interessante. Não, eles colocavam à prova, e obviamente essa prova, ela acontecia por meio do evangelho, do conteúdo da lei do Senhor, sem relativizar, sem mudar, sem desfigurar, porque eles queriam preservar esta doutrina. E no verso 3 diz: e tens perseverado e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. E no verso 6 diz: tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. O que nós podemos reconhecer aqui pela carta de Cristo àquela igreja? Que aquela igreja, ela de fato, pela sua própria experiência, ela se tornou uma igreja firme na doutrina. É por isso que nós encontramos na despedida de Paulo, já isso quase 35 anos atrás, nós vamos perceber o alerta de Paulo, que nós encontramos lá em Atos capítulo 20, dos versos 28 a 32, quando Paulo diz àqueles presbíteros da igreja de Éfeso: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou seja, administradores, líderes, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele, o próprio Deus, comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, diz Paulo, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Esta é a igreja de Éfeso, a igreja que vive essa advertência, a igreja que está firme quanto ao conteúdo do evangelho, a igreja que está firme quanto à lei de Deus, uma igreja que não repudia, uma igreja que não despreza a lei do Senhor, aquilo que nos fora revelado, mas uma igreja que permanece firme, lutando inclusive com um movimento muito forte que surge naquela região, como nós encontramos aqui na palavra do Senhor, falando sobre os nicolaítas. Possivelmente os nicolaítas, eles eram um grupo formado ali, onde trazia elementos da religião grega, da religião de mistério, e aí então eles queriam de alguma maneira deturpar, eles queriam transformar o cristianismo numa religião atraente. Era isso que eles queriam. Eles diziam: nós precisamos atrair mais pessoas, então vamos usar aqui de algumas estratégias, vamos fazer aqui uma mistura entre o paganismo e o evangelho. Ou seja, o objetivo final é encher a igreja de gente, e para isso não vamos medir esforços, e vamos negociar qualquer coisa para que isso aconteça. Essa igreja, ela estava firme contra isto, e é interessante pensar, porque a expressão de Cristo
ela é extremamente profunda, porque eles colocam à prova tudo aquilo que ouvem. Nós queremos agora criar na igreja uma nova modalidade. Ok, onde está isso nas Escrituras? Nós queremos adaptar uma área de nossa igreja, porque nós precisamos ter mais gente. Ok, mas onde está isso nas Escrituras? Eu sou apóstolo e agora eu quero estar entre vocês e quero pregar. Ok, qual é o conteúdo da sua pregação e de que maneira a sua pregação está compromissada, não consigo mesmo, nem com os homens, mas com Cristo. Isso demonstra a profunda maturidade. E há uma expressão aqui, irmãos, que precisa ser ressaltada, que está no verso 6, quando o próprio Cristo diz assim: tens contudo a teu favor que odeias, vocês têm ódio. É essa palavra mesmo que você está ouvindo. Vocês odeiam as obras dos nicolaítas, as quais eu, Cristo, também odeio. Isso aqui nos revela, irmãos, duas coisas que devem estar presentes no nosso coração. O primeiro é que sim, Cristo odeia toda e qualquer mensagem e postura que destrói o Evangelho. Cristo odeia. Nós temos visto um Cristo construído na nossa sociedade, um Cristo afetivo, um Cristo pacifista, um Cristo absolutamente tolerante, que consegue conviver com aqueles que inclusive deturpam a sua palavra. E muitos crentes indo nesta onda têm se tornado crentes pacifistas. Crente não pode odiar, crente não pode ter ódio. Quem somos nós para julgar? Não. As Escrituras Sagradas nos dizem que tudo aquilo que afronta a Cristo, Ele odeia. Cristo tem o seu coração e os seus olhos cheios de ódio. E Ele reconhece, e Ele ressalta aquelas igrejas que também odeiam tudo aquilo que se levanta contra Cristo. E é interessante porque quando Paulo conversa lá com os presbíteros, 35 anos atrás, mais ou menos, ele diz: olha, virão de fora e do meio de vocês surgirão lobos vorazes. Então, o ataque ele acontece de fora para dentro e de dentro para fora. Então é um ataque externo e um ataque interno. Paulo diz assim: estejam atentos contra isto. Não fiquem apenas atentos aos de fora, mas estejam supervisionando quem está dentro, para que, se detectada qualquer tipo de mensagem que venha ferir o Evangelho, vocês atuem. E Paulo não chama essas pessoas de equivocados, irmãos equivocados. Paulo não chama esses irmãos de irmãos que precisam entender um pouquinho mais. Não, Paulo os chama de lobos. E os lobos precisam ser escorraçados do meio do rebanho de Cristo. Choca isso, não choca? Choca, eu sei que choca. Esse tipo de palavra choca. Porque nós vivemos hoje no mundo da afetividade. Nós vivemos hoje no mundo do pacifismo. Nós vivemos hoje no mundo da tolerância desenfreada. Quando na verdade Cristo afirma claramente que Ele odeia aqueles que deturpam o Evangelho. E baseado no que Cristo escreve aqui, Ele está dizendo: igreja, tenha ódio também contra eles, odeie a todos eles. E é claro que aqui estamos nos referindo àqueles que intencionalmente e de forma direta estão atacando o Evangelho de Cristo, atacando as verdades das Escrituras Sagradas.
E isso pode ser feito de muitas maneiras. Da parte de fora, eles podem deturpar aquilo que Deus sancionou como um princípio inamovível, imóvel nas Escrituras Sagradas. São pessoas que deturpam o casamento, são pessoas que deturpam a vida com Deus, são pessoas que deturpam as verdades bíblicas. Cristo nos diz: veja estes, eu os odeio, e você, o que faz? Como também aqueles que surgem no seio da igreja, como joio, que Jesus já havia advertido. Não são crentes, tem capa de crente, fala como crente, é arrolado no hall como crente, frequenta os cultos como crente, mas não é de Cristo, não são do Senhor, e por vezes são utilizados como agentes satânicos para confundir o rebanho, para trazer elementos que trazem confusão, para desfazer aquilo que é claro nas Escrituras. Elas não utilizam as Escrituras sagradas, elas não utilizam o desejo da glória de Cristo, elas utilizam a sua carnalidade, a sua humanidade. Eles se baseiam no eu acho, eu penso, eu acredito. Não tem, obviamente, a postura de olhar para as Escrituras sagradas, porque, sabe, irmãos, quanto mais nós nos atemos às Escrituras sagradas, mais nós teremos leis e preceitos que vêm contra nós mesmos, e que às vezes pensamos: puxa, mas deve ser assim, Senhor. Eu, na minha humanidade, né, o Senhor é eterno, né? Eu tenho 56 aninhos aí de vida, eu acho que na minha experiência poderia ser diferente, mas nos submetemos dizendo: não, Senhor, Tu és sábio, Tu és Senhor, e eu me submeto ao que a Tua palavra diz, independentemente do que até mesmo a igreja evangélica como um todo nos diz. Nós devemos estar atentos a isto, irmãos. E aquela igreja é reconhecida como uma igreja firme, uma igreja que odeia todo aquele, venha de fora ou surja de dentro, que com a sua língua tenta trazer confusão, tenta destruir aquilo que Cristo edificou por meio da sua palavra. E isto é necessário para nós hoje, para que não sejamos como o mundo, para que não tenhamos esta formatação antibíblica, para que não sejamos moldados conforme a narrativa da sociedade. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz com todas as letras: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este século. Sabe o que isso significa? Não tome a forma do mundo, não tome a forma da sociedade, não repita as narrativas que vêm contra as Escrituras sagradas, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. E a palavra experimentar aqui não é degustar, mas é pôr à prova, para que vocês ponham à prova a perfeita vontade de Deus. É isto que as Escrituras requerem de nós, e é isto que a igreja de Éfeso estava realizando. E recebe então esta palavra, onde Cristo percebe e diz: de fato, eu tenho a favor de vocês, porque vocês têm obras que eu conheço o seu labor. A expressão aqui dá a ideia de um trabalho árduo, com a tua perseverança, não arreda um pé, não adianta, o mundo está caindo, mas eu não vou arredar nenhum pé. Como disse Moisés a Faraó: nem uma unha ficará, levaremos tudo para a glória do Senhor. Eles não suportavam homens maus,
colocavam à prova todos aqueles que falavam acerca dos elementos do reino de Deus e detectavam os mentirosos, e eles odiavam os nicolaítas. Esta é a igreja que Cristo deixa na terra. Mas, meus irmãos, nem tudo é elogio. E aqui nós vamos encontrar o Senhor, após mencionar esta qualidade daquela igreja, versos 4 e 5 nos revelam algo muito triste, porque diante desta fidelidade doutrinária, diante desta fidelidade teológica, bíblica, o Senhor Jesus nos diz no verso 4: tenho, porém, contra ti. E agora não são elogios, mas uma dura e severa advertência contra aquela igreja. O Senhor diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Você, meu irmão, você, minha irmã, você ama esta igreja? E não pense que quando eu me refiro a esta igreja, estou me referindo à construção, porque isso aqui não é igreja, isso aqui é um prédio. A minha pergunta é: você ama esta igreja? A advertência de Cristo mostra que aquela igreja, ainda que mantenha uma pureza doutrinária, era uma igreja que, se não estava morta, estava morrendo, porque tinham todo este zelo, mas faltava-lhes o amor. E, meus irmãos, isso é compreendido quando nós olhamos para aquilo que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, versos de 1 a 3, porque a pergunta é: como é que pode isso, uma igreja que é tão fiel na doutrina, mas que não tem amor e por isso caiu e precisa de arrependimento? Nós entendemos isso quando Paulo nos fala lá em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Essa advertência é séria, porque não adianta ter boa doutrina, não adianta ser firme nas Escrituras, não adianta ter um conhecimento teológico profundo, se não tiver amor. Você está caído e precisa se arrepender. É o que Cristo está dizendo para aquela igreja, com todas as letras. E aí nós vamos perceber que o que aquela igreja passou é o que muitas igrejas passam: 40 anos, possivelmente na segunda geração, partindo para a terceira geração daquela igreja, eles se esqueceram, eles abandonaram o primeiro amor, eles abandonaram aquilo que deveria fazer com que os corações ficassem em chamas, não só para a glória de Cristo, mas para a preservação e proteção do rebanho. Por isso nós vamos entender, irmãos, que não basta apenas conhecer a lei, temos que cumpri-la para a glória de Cristo. É exatamente isso que Paulo nos diz lá em Gálatas, capítulo 5, do verso 13 ao verso 15, ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade,
Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Uma igreja que não manifesta amor entre os crentes é uma igreja morta. Não são seres humanos, são bonecos de cera. E era exatamente isso que estava acontecendo na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, apesar da aparência impecável de olhar para a doutrina e protegê-la, era uma igreja formada por bonecos de cera, bem feitinhos, com roupas bonitas, mas sem vida. E a palavra de Cristo é uma palavra forte para aquelas pessoas. Lembra-te de onde caístes, arrepende-te e volta às primeiras obras. Isso nos faz lembrar aquilo que o João, que está ali cheio de temor, talvez com as mãos meio trêmulas, anotando aquela voz de trovão de Cristo que falava a ele. Ele mesmo já havia advertido o seu rebanho, quando lá na sua primeira carta, no capítulo 2, de 7 a 11, ele diz: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, faz pouca diferença com relação a ele, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. E mais à frente, o evangelista, ainda no capítulo 4, a partir do verso 7, ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Visto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, ou seja, não amar a seu irmão, é mentiroso, ele não ama a Deus. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste,
arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Às vezes fico a pensar, irmãos, será que essa mensagem ela está muito distante de nós? Será que Cristo está se dirigindo apenas à igreja em Éfeso? Ou Cristo hoje, no seu dia, neste momento de culto, não fala a nós? E talvez você pergunte, bem, mas o que é amor? Como é que eu posso, vivenciar esse amor? Irmãos, amor é atitude. João, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 18, o mesmo autor do Apocalipse diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E aí o que é isso? Como é que eu amo de fato e de verdade? Opa, Tiago nos explica, com todas as letras. No capítulo 2, do verso 14 ao verso 26, Tiago nos diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e partai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tu tens fé e não tens amor. Eu tenho amor e por meio dele demonstro a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Ah, você tem boa teologia, não é? A tua doutrina está ali afiada. Leu todos os tomos de teologia, está ali afiado na teologia, conhece a doutrina, não é mesmo? Crês tu que Deus é um só? Você tem boa teologia? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Você sabe quais são os maiores conhecedores de teologia no mundo? São os demônios. Conhecem muito mais do que nós, porque convivem durante todos esses séculos. Eles sabem exatamente o que Deus tem revelado. Eles até creem e tremem. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque, ou seja, quando Abraão ofereceu seu filho no altar, ele demonstrou seu amor para com Deus, um amor profundo, um amor sem medidas, um amor louco. Ali estava a fé do nosso pai. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Esse é Abraão, veja como a atitude dele demonstra a operação da fé. Com efeito, pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé. O que ele está dizendo é: se alguém se diz crente, as suas obras devem ser obras de amor, senão não é crente não. Ele é convencido, ele sabe teologia, ele conhece o que a Bíblia diz, mas ele não é de Deus, ele não é do Senhor. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E a pergunta que aqueles crentes em Éfeso deveriam fazer é: eu amo a igreja? E quando eu falo igreja, não me refiro à denominação, que é uma coisa muito acima. Não me refiro às igrejas da cidade, que também é uma coisa muito acima. Não me refiro ao nosso presbitério, porque também está acima de nós, embora isso esteja incluso.
Mas a pergunta que cada crente daquela cidade deveria fazer é: eu amo a igreja em Éfeso? Eu amo aos meus irmãos, manifestando assim o meu amor para com Deus? Esta foi a palavra do Senhor para aquela igreja. E é por isto que o Senhor mostra: amor é atitude. E aquilo encheu o coração daquela igreja de temor, porque quando eles receberam essa advertência, embora fossem fiéis na doutrina, mas eram moribundos quanto à manifestação do amor, estavam se transformando em estátuas frias, embora tivessem a aparência de pessoas. O coração deles se encheu de temor, porque eles sabiam que quem estava escrevendo aquela advertência não era João, mas era o próprio Cristo. E o Cristo que diz no verso 1, ao anjo, ao pastor da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? São as 7 lideranças da igreja, são os líderes da igreja, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem são os candeeiros? São as igrejas. Cristo andando no meio do seu povo, Cristo andando no centro e no meio da igreja de Éfeso, Cristo traspassando cada coração e reconhecendo nesse coração de fato o amor que Ele tem para com os seus irmãos, para com aqueles que todos os domingos se reúnem para cultuar, aqueles que são conhecidos pelo nome, outros que estão chegando. Cristo passa e percebe isso no coração, e quando Ele fez isso na igreja de Éfeso, disse: vocês caíram, se arrependam, senão vocês vão morrer. Sim, irmãos, é exatamente isso que Jesus nos diz. Ele diz claramente: se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Esta igreja, Éfeso, se não se arrepender, vai morrer. E eu farei isso, disse Cristo. Não vai morrer de inanição, né, aos pouquinhos, não. Cristo vem e acaba com aquela igreja, removendo dali o seu candeeiro. Infelizmente, irmãos, historicamente isso aconteceu. Naquela região não há igreja cristã. Aquela região é dominada pelo islamismo, onde é proibido instalar-se ali uma igreja, onde missionários têm ali sofrido, e nós sabemos disso, já ouvimos sobre isso, onde missionários ali na Turquia têm sofrido, porque o Senhor Jesus cumpriu o seu juízo sobre aquele lugar. Aquele lugar está sob juízo de Cristo. Entendam isto. Não é um lugar onde Cristo não tem poder e perdeu o poder, não. Cumpriu-se a palavra de Cristo. É por isso que aqueles que compunham aquela igreja precisavam entender essa presença de Cristo na igreja. E onde está Cristo, o seu Espírito está presente. E é por isso que aquela igreja tinha a possibilidade de se arrepender, de voltar às primeiras obras, de manifestarem a sua fé e a sua fidelidade. Entendam fidelidade como fidelidade doutrinária. Eles deveriam manifestar isso através do amor, e como o Espírito de Cristo estava no meio daquela igreja, ainda passeando entre eles, o Espírito Santo derramaria do seu amor em cada um daquele lugar, para que manifestassem de fato o seu amor para com Deus. Esta igreja de Éfeso, ela deveria temer e buscar na prática o exercício do amor. O amor que é demonstrado àqueles que são vencedores e que têm a vida eterna pela obra de Cristo.
Quem tem ouvidos, verso 7 diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está no meio de nós, é o Espírito de Cristo, estava no seio da igreja de Éfeso. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Veja, ao vencedor. Agora lembre-se, no verso 5 diz, lembra-te de onde caístes. Caído não é vencedor. O vencedor está de pé pela graça de Cristo, e isto se manifesta através do amor que é derramado pelo Espírito Santo em nosso coração e no coração deles. Irmãos, a igreja de Éfeso não existe mais. O candeeiro foi removido daquele lugar. Mas a primeira igreja presbiteriana de Roraima ainda existe. Ele está aqui. E é nesse espírito que eu quero trazer algumas aplicações para nós. Em primeiro lugar, irmãos, com base naquilo que vimos, nas atitudes que Cristo reconhece com relação à doutrina, nós também, a exemplo daqueles irmãos, devemos sim odiar tudo o que visa macular ou destruir a Cristo e a sua obra. E isso não foi dito pela primeira vez aqui em Apocalipse, mas Salmo 139, do verso 19 ao verso 22, diz assim: tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Entendam que aqui esse contexto traz também a convivência de pessoas dentro da igreja. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos falam malícia. Eles usam a língua para contaminar o povo de Deus. Usam a língua para difamar a liderança. Usam a língua para difamar os irmãos. Usam a língua para incutir confusão no coração e na mente, fazer com que as pessoas não estejam mais na igreja movidos por amor, mas movidos pela dúvida. O salmista diz assim: eles se rebelam insidiosamente contra ti, como teus inimigos falam malícia. Aí o salmista diz assim: não aborreço, irmãos, me permitam por favor, mas a palavra traduzida por aborrecer aqui é literalmente ódio. Então eu quero ler um pouco mais próximo do texto em hebraico. Diz assim: não odeio eu, Senhor, os que te odeiam, e não abomino os que contra ti se levantam. Odeio com ódio. Essa segunda palavra ódio está na nossa tradução. Odeio-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Temos vivido dessa maneira, irmãos. Temos vivido de acordo com aqueles que estão travestidos de crentes, cuja vida não demonstra isso, são rebeldes, se rebelam contra o que as Escrituras dizem, e ao mesmo tempo querem disseminar a dúvida, a insegurança, de que maneira estamos tratando a essas pessoas. O Senhor Jesus nos ensina que a igreja possui passos para o tratamento. Primeiro, converse com ela. Não deu certo? Leve 2 ou 3 testemunhas, converse com ela. Não deu certo? Leve à igreja. No nosso contexto, leve ao conselho. Não deu certo? Expulsa. Porque ela não faz parte do nosso rebanho. É o que Cristo nos ensina. Temos agido dessa forma. Estamos tão armados e tão preparados para pecados de ordem sexual e correto, isso está correto. Estamos ali firmes para ver, está correto. Tratamos com toda a firmeza das Escrituras, está correto. Mas aquele cuja língua é ferina, aquele que tem deturpado o Evangelho, aquele que muitas vezes até sai do nosso meio e tenta disseminar dúvida e maledicências, tratamos com tolerância. Não pode ser assim. Nós precisamos tratá-los conforme as Escrituras nos ensinam. E o salmista no Salmo número 139, com relação àqueles que falam malícias com a sua boca, precisa ser tratado com dureza.
E devemos orar para que se arrependam e para que voltem à doutrina sadia, clara, cristalina do Evangelho. Mas, meus irmãos, nós encontramos também aqui a advertência de Cristo com relação à falta de amor. E é claro que, nesse sentido, a falta de amor na igreja vai macular, vai desfigurar tudo aquilo que ainda existe de valor na igreja enquanto postura. A primeira igreja presbiteriana é reconhecida como uma igreja que se ama. Se não é assim, tem alguma coisa errada. Você tem demonstrado amor, meu irmão, aos demais irmãos da nossa igreja? Tem conhecido a eles, conversado com eles? Ou, na verdade, o seu relacionamento tem sido por meio da ironia? Tem sido por meio de críticas que não constroem? Sorrateiramente você tem estabelecido a divisão no povo de Deus? Não deve ser assim. Nós precisamos nos amar, porque senão seremos como aquela esposa fiel, a esposa que é fiel ao seu marido, que conhece a ele, e que tem mantido a sua fidelidade, mas não o ama. Eu pergunto, um marido que possui uma esposa assim, é feliz? Um marido que possui uma esposa assim, ele se alegra? Não. O nosso esposo está dizendo a mesma coisa. Porque a manifestação do nosso amor para com Cristo deve manifestar-se no nosso amor mútuo, a nossa comunhão, a nossa vida na igreja. Para alguns, a igreja se transformou apenas num lugar de culto. Talvez isso aconteça conosco. Talvez a primeira igreja presbiteriana tenha se tornado um lugar de culto, um lugar onde existe uma doutrina forte, mas só isso. Não é um corpo vivo, cujos membros se entrelaçam e se misturam por meio do amor. Porque, irmãos, a lei de Deus é a lei do amor. O primeiro grande mandamento diz que nós devemos amar a Deus sobre tudo. E o segundo mandamento diz: ame ao próximo como a si mesmo. Quem busca o cumprimento disto tem agradado a Cristo o Senhor. E é claro que esse amor ao próximo, que é o amor a Cristo, reflete na qualidade da comunhão que eu tenho, no cuidado que eu tenho para com os meus irmãos, na própria evangelização, porque eu amo a Cristo e quero dizer a todos que Cristo da verdade é o Senhor. Isso se revela na assiduidade que eu tenho para com os cultos, não apenas para demonstrar o meu amor para com Cristo, mas também o meu amor vivido entre os irmãos, para junto com eles cultuar ao Senhor. Isso tem feito com que amizades sejam desenvolvidas dentro da igreja. Mas infelizmente às vezes somos como que ilhas isoladas, e que se interligam apenas nesse momento, que por vezes é tão impessoal, porque eu cultuo e depois corro para casa. Irmãos, o Espírito de Cristo está no nosso meio. O que devemos fazer? Sair daqui dizendo: ah, Senhor, agora não tem mais jeito para mim. Ah, Senhor, que coisa difícil. Ah, Senhor, não sei nem se eu sou crente. É dessa forma que devemos sair daqui? Não. Devemos sair daqui dizendo: Senhor, ouvi a Tua voz. Enche-me com Teu Espírito Santo e faz de mim uma pessoa cheia de amor para contigo, o amor que se reflete para com os meus irmãos. E sabe o que vai acontecer? O Espírito de Cristo que está passando por você neste momento vai capacitá-lo a amar.
e a se envolver. Essa mensagem não é para você sair daqui destruído. Essa mensagem que é de Cristo, foi para Éfeso, estamos tomando para nós. É para que você saia daqui cheio de esperança e motivado a ser cheio do amor de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos e agradecemos ao Teu nome, porque sabemos que Cristo está no nosso meio, e Cristo disponibiliza para nós a oportunidade do arrependimento, que nos move a uma vida cheia de vitórias. Ó Deus, sabemos que é muito importante, diria até vital, permanecermos firmes no conhecimento das Escrituras Sagradas, da doutrina, da Tua revelação, mas, meu Senhor, isso sem amor não vale nada. Precisamos entender isto, Pai. A igreja não é uma escola ou uma página da internet que vai encher a minha mente de conhecimento. A igreja é a nossa convivência como irmãos em Cristo. Por isso que a Tua palavra nos diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Isto é semelhante à vida jorrada sobre Israel e sobre a consagração de um sacerdote no meio do povo, se compara a isto. Por isso, ó Pai, que cada um de nós, todos nós, façamos, ó Deus, esta atitude honesta em dizer: Pai, eu preciso de Ti, ó Cristo, ajuda-me com Teu Espírito. Porque a primeira igreja presbiteriana de Roraima precisa ser uma igreja que demonstra amor. Porque Cristo disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Foi isso que Cristo disse. Por isso, Pai, queremos ser reconhecidos como igreja de Cristo, amando-nos profundamente. Que a partir desta noite já seja diferente para nós. Que tenhamos o interesse de abraçar os irmãos, beijá-los e dizer o quanto Cristo nos ama e como é bom fazermos parte de uma igreja local e estarmos juntos na mesma batalha que se une a todas as igrejas fiéis para a glória de Cristo. Que a mudança, Senhor, aconteça agora. Que o futuro da primeira igreja presbiteriana de Roraima não seja o futuro da igreja de Éfeso, cujo candelabro foi retirado porque o Senhor disse. Mas que mantenhamos esta igreja por séculos e séculos até a vinda do Senhor, passando de uma geração para outra, para que todos aprendam a se amar. E nós não queremos, ó Deus, ser aqueles que se vitimizam com relação a isto. A questão não é, de fato, os irmãos precisam me amar, não é isto. A questão é, eu preciso amar aos meus irmãos. Por isso eu rogo para que a Tua graça, o Teu amor e as manifestações que vêm por meio do Teu Espírito estejam sobre a minha vida, sobre a vida deste rebanho que precisa mais e mais aprender a se amar, e sobre toda a igreja de Cristo espalhada nessa terra, que também precisa aprender a amar cada vez mais. E por isto clamamos para que o Teu Espírito nos ajude nisto, e que haja no nosso coração, Senhor, o desejo de que Cristo venha para nos levar para a eternidade, nós que somos mais que vencedores nele, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, agora e para
todo o sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Nosso culto